No ar, o Solo Notícias. Olá, muito boa tarde, ouvinte. A gente está começando agora essa edição de quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020, do jornal O Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, Rede Solo de Comunicação. Eu sou Carla Félix. Boa tarde, ouvinte da Rádio TV ABM. Eu sou André Lopes. O Solo Notícias. Supremo Tribunal Federal entende ser constitucional lei que trata de participação nos lucros e resultados de empresas estatais. Terceira turma do TRT Bahia condenou a empresa a indenizar um trabalhador por não oferecer banheiro em ambiente de operações. A economia baiana vai receber 4,26 bilhões com o pagamento de servidores. Decreto estabelece horário especial de Natal para o comércio em Teixeira de Freitas. Eficiente, Vitória vence o Juventude por 1-0 lá no Barradão. Isso e muito mais em um minutinho, aqui no Solo Notícias. O Solo Notícias. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Queridos vizinhos, para algumas famílias, o isolamento está sendo mais difícil ainda. Quem é vítima de violência doméstica pode estar o dia todo junto com quem agride e fica cada vez mais difícil pedir ajuda. Por isso, atenção! Se vocês notarem algum sinal de violência, por favor, disquem 100 ou 180. Você também pode entrar no aplicativo dos Direitos Humanos Brasil ou denunciar pelo site ouvidoria.mdh.gov.br. E fiquem tranquilos, a denúncia é anônima. Afinal, esses serviços de proteção continuam funcionando normalmente. Essa é uma campanha do Ministério da Cidadania, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal, Pátria Amada Rádio Brasil. ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E claro, você está acompanhando agora o Solo Notícias, aqui conosco pela Rádio TV ABM, Rede Solo de Comunicação. Justiça. STF entende ser constitucional lei que trata da participação nos lucros e resultados de empresas estatais. Confira agora na reportagem de Patrícia Portales. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores, o plenário do Supremo Tribunal Federal seguiu, por unanimidade, o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. A CNTC questionava um dispositivo da Lei 10.101 do ano 2000, por não tornar efetivo o direito à participação nos lucros de empresas estatais e por condicionar o pagamento às diretrizes fixadas pelo Executivo. Ao votar pela improcedência da ação, a ministra Carmen Lúcia explicou que a norma em questão disciplina de modo consistente o direito à participação nos lucros, conforme prevê a Constituição Federal. Carmen Lúcia explicou que, no Brasil, o pagamento da parcela decorre de negociação feita entre a empresa e os empregados ou respectivos sindicatos. Ainda segundo a ministra, em razão do regime jurídico híbrido das estatais e para atender às regras constitucionais, a lei atribuiu a competência para traçar as diretrizes das negociações ao executivo da entidade federada. Rádio Justiça. De Brasília, Patrícia Portales. Justiça. Terceira turma do TRT Bahia condenou a empresa a indenizar trabalhador por não oferecer banheiro em ambiente de operações. A reportagem é de Aline Adriele. A
Terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia condenou a empresa Ferrovia Centro-Atlântica, SA, a indenizar um trabalhador em R$3 mil por não oferecer banheiro em ambiente de operações. O trabalhador realizava manobras de trens no pátio e nas linhas férreas, auxiliando o maquinista. O trabalho durava em média 5 horas na cidade de Pojuca, região metropolitana de Salvador, e 4 horas em Aramari, a 120 quilômetros da capital. O empregado alegou que os trechos ferroviários não possuíam banheiro e não existiam pousadas, bares, restaurantes nem alojamento da empregadora nas proximidades, de modo que se tivesse necessidade fisiológica, teria que satisfazê-la no mato. A versão do trainee foi confirmada por depoimento testemunhal. A segunda vara do trabalho de Alagoinhas fixou o valor da condenação em R$ 7.880 e a empresa interpôs recurso buscando reduzir o valor da decisão. Para a desembargadora relatora, Vânia Chaves, prova testemunhal deixou evidente que a reclamada não disponibilizava banheiros, ainda que do tipo químico. E levando em conta que o empregado esteve submetido a essa situação danosa por um período curto, 10 meses, decidiu reduzir o valor para R$3 mil. Da decisão ainda cabe recurso. Do TRT da Bahia, Allen Edriel. Justiça. Candidato a uma vaga de delegado de polícia é excluído de concurso público por omitir informações da vida pregressa. Confira agora na reportagem de Carlos Rodrigues. O TRF da Primeira Região confirmou a exclusão de um candidato ao cargo de delegado da Polícia Federal depois que ele omitiu diversas ocorrências criminais envolvendo seu nome no momento do preenchimento da ficha de informações. Alguns desses registros foram feitos até quando o concurso já estava em andamento. O candidato chegou a alegar que, como não há condenação criminal, sua exclusão violaria o princípio constitucional da presunção da inocência. Mas, para a quinta turma, a omissão das ocorrências já seria suficiente para justificar a eliminação. O colegiado ressaltou que o cargo pretendido é de grande envergadura e os ocupantes agem em nome do Estado. Por isso, é importante apresentar boa conduta. Do TRF1 em Brasília, Carlos Rodrigues. O Solo Notícias. Seguimos com o Solo Notícias aqui pela Rádio TV ABM, Rede Solo de Comunicação. Regional. A economia baiana vai receber 4,26 bilhões de reais com pagamento de servidores. A reportagem é de Anderson Oliveira. O governo do estado vai injetar 4,260 bilhões de reais na economia da Bahia em cerca de 30 dias, com o pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O montante corresponde à quitação das folhas de novembro, dezembro e do 13º salário. O aporte financeiro vai ajudar a aquecer a economia baiana, criando um efeito multiplicador diante do cenário de estagnação pelo qual o país atravessa na pandemia. O Estado segue com a máquina pública em pleno funcionamento e cumprindo rigorosamente em dia os compromissos com servidores e fornecedores, fruto de uma estratégia vitoriosa sob a liderança do governador Rui Costa, baseada no equilíbrio das contas públicas por meio da qualificação do gasto, modernização do fisco e combate à sonegação. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. Bahia registra quase 4.200 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Maiores informações com o Anderson Oliveira. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 4.114 novos casos de Covid-19 e 4.139 recuperados. O boletim epidemiológico desta terça-feira contabiliza ainda 30 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 451.240 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 431.273 já são considerados recuperados e 11.302 encontram-se ativos.
O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia é de 8.665. A base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus está disponível no site www.saude.ba.gov.br/coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. Regional. CDA e Consórcio do Baixo Sul firmam parceria para viabilizar ações de regularização fundiária. Confira detalhes com Anderson Oliveira. As ações de regularização fundiária na Bahia seguem avançando. Foi publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira convênio firmado entre a Coordenação de Desenvolvimento Agrário, unidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural, com o Consórcio Intermunicipal do Mosaico das APAs do Baixo Sul para regularizar as áreas das terras públicas, rurais e devolutas dos 13 municípios que compõem o consórcio. A iniciativa vai beneficiar mais de 1.000 famílias de agricultores familiares baianas e será executada no âmbito do projeto Bahia Mais Forte Terra Legal, integrante da estratégia Parceria Mais Forte da SDR. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. O Solo Notícias. Política. E o presidente Jair Bolsonaro participa hoje da 57ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. As informações são do Dilson Santa Fé. Será realizada nesta quarta-feira a 57ª edição da Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. O encontro marca o encerramento da presidência pró-tempore do Uruguai do Mercosul e o início da presidência da Argentina. A cúpula será uma oportunidade para examinar a situação e as perspectivas do processo de integração regional, além das atividades de relacionamento externo do Mercosul. Durante a presidência do Uruguai, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, os trabalhos do Mercosul prosseguiram para fortalecer as discussões econômicas e comerciais e as negociações com outros parceiros. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil cita os avanços nas discussões sobre temas como tarifa externa comum, regime de origem do Mercosul, setores açucareiro e automotivo, regulamentos técnicos, comércio eletrônico e de serviços, reforma institucional e combate à corrupção. Na frente do relacionamento externo, foi possível avançar na revisão formal e jurídica dos acordos com a União Europeia e a Associação Europeia de Livre Comércio. Também houve seguimento das negociações para ampliação do Acordo de Livre Comércio com Israel, das negociações em curso com o Canadá, o Líbano e Singapura e do diálogo com a Indonésia para um futuro acordo comercial. Em 2019, o Brasil exportou cerca de 15 bilhões de dólares para os países do Mercosul e importou 13 bilhões de dólares, com superávit de 2 bilhões de dólares. Entre janeiro e novembro de 2020, as exportações brasileiras para os demais países do bloco ultrapassaram 11 bilhões de dólares e as importações superaram 9 bilhões de dólares, gerando um saldo positivo de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para o Brasil. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. O Solo Notícias. E agora a gente vai para um intervalo rápido e volta já já. Os riscos do novo coronavírus são maiores para pessoas com diabetes? Quem responde é o médico oftalmologista Pedro Carricondo. Esses pacientes eles têm diversas condições do organismo secundárias ao diabetes que tornam mais difícil tanto para o organismo combater infecções, como tornam muito mais graves as complicações dessas infecções no organismo. Os pacientes com diabetes têm que ter um cuidado todo especial para tentar não ser infectado pelo coronavírus ou, caso isso aconteça, eles precisam de cuidados especiais. Não feche os olhos para o diabetes. Uma parceria Rádio Senado e CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. O Solo Notícias. E a gente está de volta aqui no Solo Notícias, na Rádio TV ABM. Desde já agradecemos ao ouvinte a sua audiência. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Extremo Sul. Decreto estabelece horário especial de Natal para o comércio em Teixeira de Freitas. E a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas publicou na edição de terça-feira, dia 15, um novo decreto, prorrogando as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O documento traz ainda horários especiais para funcionamento do comércio em virtude do Natal. O documento considera os dispostos em decretos anteriores, os alertas das vigilâncias epidemiológicas, solicitação do Sincomércio, entre outros pontos. Seguem os horários de funcionamento para os estabelecimentos comerciais de modo geral que já haviam sido pré-definidos anteriormente, das 6 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 6 às 13 horas. Os supermercados, atacados, mercadinhos ficam autorizados a funcionar até às 20 horas de segunda a sábado e as padarias inclusive aos domingos. Os estabelecimentos situados no Shopping Pátio Mix e no Teixeira Mall poderão funcionar até às 23 horas, inclusive aos domingos, mas deverão observar as mesmas medidas de prevenção exigidas para os outros estabelecimentos e já discriminados no decreto municipal. Excepcionalmente, em razão do período natalino, compreendido entre o dia 16 e o dia 24 de dezembro, os estabelecimentos comerciais vão poder funcionar das 6 às 20 horas de segunda a sexta-feira e das 8 às 18 horas no sábado e no domingo. E vale pontuar que todos deverão seguir todas as normas estabelecidas nos decretos anteriores para a prevenção da Covid-19, sem descuidar, sobretudo, do uso de máscaras. O Solo Notícias. Com a previsão do tempo desta quarta-feira, Carla Félix. Previsão do tempo. Olha, a redação do Solo, ela fica aqui no bairro São Lourenço, né? E agora há pouco teve uma leve pancada de chuva, então eu não sei aí no seu bairro como tá. Mas a previsão do tempo aponta um belo dia de sol, mas com possibilidades dessas pequenas pancadas isoladas de chuva. A temperatura vai variar entre 22 e máxima de 33 graus. Rádio ABM, o caminho seguro da informação. Esporte. E agora o nosso colunista esportivo, Ronildo Gonçalves, vai trazer pra gente as novidades do futebol baiano. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio TV ABM. O Vitória jogou ontem e venceu o Juventude por 1-0. O jogo foi válido pela 29ª rodada da Série B. No Barradão, o gol foi marcado pelo atacante Léo Ceará, que chegou ao seu 13º gol na competição. Com a vitória, o Leão chegou aos 36 pontos e agora ocupa a 13ª posição na Série B. O time comandado pelo técnico Mazola Júnior volta a campo na sexta-feira, dia 18 de dezembro, às 18 horas. O jogo vai ser contra o Oeste na Arena Barueri. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da Copa Sul-Americana. Em busca da virada na Copa Sul-Americana, o Bahia enfrenta o Defensa e Justiça e vai ser a segunda partida válida pelas quartas de final da competição. Lembrando que o primeiro jogo foi na Fonte Nova e o Bahia perdeu por 3-2. Para avançar na competição, o time baiano tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença.
Se o placar se repetir de 3-2 a favor do Bahia, o jogo vai ser decidido nos pênaltis. Lembrando que o jogo vai ser às 19h15, horário de Brasília. Por hoje é isso, aquele abraço e até a próxima. E o Solo Notícias encerra essa edição de quarta-feira. Muito boa tarde. Boa tarde. O Solo Notícias.